Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo de entrevista. Como você sabe, eu tenho uma série aqui que chama Vendas Exponenciais no nosso programa, em que eu sempre trago uma personalidade, uma referência na sua área para falar um assunto de interesse para o mundo dos empresários e empresárias. E hoje eu vou receber aqui a Simone Osaka, que é especialista na área emocional. Ela faz um trabalho muito forte com executivos e executivas para evitar burnout, para trazer um controle do estresse, para trazer uma melhoria, né, para a saúde emocional das pessoas no ambiente de trabalho. E ela vai dar uma série de dicas para que a gente possa aproveitar, principalmente nesse momento em que estamos vivendo tanto estresse aí por causa da pandemia. Bom, pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês, hoje eu recebo aqui no programa a Simone Osaka. Eu vou pedir para que ela se apresente mesmo, mas eu a chamei porque ela, para mim, é uma referência quando a gente fala sobre saúde emocional, quando a gente fala sobre os impactos disso no ambiente de trabalho, e a gente sabe que a coisa não está fácil. Então, ela vem hoje aqui para falar um pouquinho de como que está o contexto, como que as empresas podem melhorar o ambiente de trabalho, como os profissionais podem resolver os seus problemas também, dar alguns caminhos para a gente. Mas antes de tudo, eu vou pedir para que ela se apresente, porque ninguém melhor do que a própria Simone. Primeiro, Simone, obrigada por estar aqui e se apresente para as pessoas te conhecerem, por favor. Então, Mônica, e a todos, obrigada pelo convite, Mônica, você é sempre muito gentil com as suas palavras, né? É uma honra para mim estar aqui junto com um grupo de pessoas que você chama para ficar falando a respeito de assuntos tão necessários nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que isso é um serviço importante que as pessoas estão realizando e você, entre elas aí, está divulgando tudo que pode estar acontecendo, que a gente pode resolver, tá? Então, meu nome é Simone Osaka, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, coach e trabalho na área empresarial há 33 anos. Né? Quando eu me aposentei, está fazendo aí, vai fazer 8 anos mais ou menos, então eu voltei à origem, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como psicóloga, né? Então eu voltei a trabalhar como psicóloga, então refiz vários cursos, especializações e muito pelo que eu vivi na empresa, né? Porque eu tive ainda bem uma carreira bastante bem sucedida, cheguei a nível de diretoria, então eu fiz a gestão de pessoas nos diferentes níveis, né? Trabalhava na área de recursos humanos, então também trabalhava com desenvolvimento de lideranças. Então, ao sair, eu percebi, e é interessante que a gente percebe melhor quando sai, né? Uhum. Que existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com alguns aspectos do trabalho, do dia a dia, né? E aí eu comecei a estudar e trabalhar com pessoas com burnout ou com estresse pelo trabalho, porque não necessariamente eu preciso chegar, esperar, né? Chegar lá no final da situação. E aí, então, em função disso, porque eu sou conhecida no meio empresarial, então grande parte dos clientes que eu tenho iniciam, até então, né, até a questão da pandemia, se iniciavam por indicação de questões ligadas ao trabalho. E aí a gente vai fazendo terapia ou vai entendendo, vai dando o suporte necessário para que a pessoa consiga lidar com a situação que se apresenta ali, aquele momento de crise às vezes, né? Com o advento da pandemia, então, isso foi muito amplificado. Então, várias pessoas ligadas a trabalhos em empresa ou não, começaram a ter aí alguns problemas de saúde mental relacionadas ao fato do isolamento, de ficar a família toda ali junto. E também nós temos hoje um grande número de pessoas com trabalho de home office. Então, além de toda a questão, ainda passou a trabalhar dentro da própria casa, com pessoas que perderam seu emprego. Então, a situação foi sendo tolerada durante um pequeno começo, e quando as pessoas começaram a perceber que isso ia ser mais prolongado, então começaram a incidir mais casos, casos do pessoal de saúde, né? Porque os profissionais de saúde estão sendo muito demandados, então eles sim, um quadro de burnout aí severo, e então nós estamos trabalhando com isso hoje, com diferentes níveis de trabalhadores,
ou de pessoas até que não estão trabalhando, pessoas aposentadas, pessoas idosas, e ajudando também as pessoas a lidar, infelizmente, com o luto, né? Hoje nós perdemos muitas vidas, às vezes, infelizmente, muitas vidas da mesma família, e isso dificulta ainda mais, né, a lidar com suas questões emocionais. Então, estamos trabalhando com isso agora. Muito Tá? bom, Simone. E você estava falando do burnout, né? Eu vou até pedir para você explicar para as pessoas o que é isso, porque a gente tem ouvido muito falar nesse termo, mas é legal falar o que é, né? E eu queria também fazer uma ponte aqui. Por exemplo, na minha consultoria, eu atendo os empresários, né? E as empresárias. E eu vejo que uma grande dor para esse público é a solidão, né? É difícil você ter com quem falar sobre os problemas, né? Você não Uhum. pode ficar falando dos problemas da sua empresa. Teoricamente, a sua empresa precisa estar bem, você precisa manter o time motivado. Só que a gente está vivendo num momento em que ninguém sabe o próximo passo, né? Uhum. Estamos vivendo num momento de incerteza e às vezes os empresários e as empresárias também não sabem, não tem resposta para tudo. São cobrados, porque não tem resposta para tudo e ainda não tem nem com quem falar sobre isso, né? Então, Uhum. se você puder falar um pouquinho desse contexto e explicar também a questão do burnout, como a pessoa percebe que ela está numa situação dessa, o que, que ela tem de fazer, né? Olha, o que mais se fala hoje em dia é que para que uma empresa prospere, para que consiga passar por essa situação, ela tem que identificar quais são as tendências de trabalho no mercado. Só que quem sabe, gente, né? Está numa situação bastante difícil. Então é lógico que existem métodos para isso, formas de você chegar perto do que pode ser uma tendência do que vai acontecer. Tem alguns assuntos um pouco óbvios e outros que são ainda imprevistos, né? Então, hoje o líder, o dono de empresa, o gestor, o diretor, ele tem que lidar com muita incerteza, muita incerteza. E como você bem falou, às vezes você não tem com quem conversar quando você é um diretor ou quando você é dono de uma empresa. Às vezes você não consegue falar sobre os assuntos da empresa nem com seus pares dentro da própria empresa, porque um diretor de recursos humanos tem dificuldades diferentes de um diretor financeiro ou de um diretor industrial. E às vezes não se conversa sobre as coisas que estão acontecendo. Então, falando um pouquinho a respeito do burnout, né? É uma condição que normalmente, mas não totalmente, normalmente acomete aqueles profissionais que são muito exigentes consigo mesmo, né? Então, ele começa a vida profissional ali nos trabalhos de base ou no negócio de família, aprendendo as coisas da família e vai aprendendo a fazer bem uma coisa, bem duas coisas e vai somando, nunca deixa de fazer aquilo que já fazia, ainda somam outras coisas. Como você é exigente consigo mesmo, você fala, dou conta, daí vou fazer. E você vai desenvolvendo habilidades para conseguir lidar conta. Vai mesmo, vai passando o tempo e você vai conseguindo fazer. Só que pode chegar num momento onde as exigências estão além da sua, não capacidade intelectual de fazer, mas da sua condição emocional de lidar com todas as coisas ao mesmo tempo. Só que a pessoa que está passando por esse processo, ela não se apercebe disso inicialmente. Eu diria assim que vai demorar uns anos para a pessoa perceber. Quando ela começa a perceber, ela percebe sintomas físicos. Então, ou ficou obeso, ou ficou com problemas de estômago ou questões relacionadas à taquicardia, começa a dar alguns sintomas físicos que inicialmente a pessoa não associa à questão de sobrecarga de trabalho, tá? E outra, como eu acho, né, como profissional, que eu estou fazendo, que eu vou conseguir dar conta, isso é que nem um véu na frente dos olhos. Não, vai passar, eu vou no médico, eu tomo um remédio, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Pode chegar a um momento onde essa situação, esse emocional da pessoa transborde, né? Sai ali daquele controle, independente da pessoa querer ou não. Ela pode perceber que vai transbordar e pode não perceber.
Então, existem casos de pessoas que têm sintomas físicos, desenvolvem alguma paralisia, dificuldade de andar, não dorme, tem medo, síndrome do pânico, começa a ter algumas coisas assim. E outras que só choram, 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 né? Cada pessoa tem uma manifestação diferente. Então, caracterização de burnout, hoje existe um psiquiatra, atende pessoas e consegue dizer ali se você está dentro de um quadro de burnout ou não. Só que muito antes, o interessante seria a pessoa perceber muito antes que aquilo está acontecendo, para evitar que ela entre naquele quadro. Eventualmente, se a pessoa percebe, ela pode, porque chegam alguns momentos em que a pessoa tem que sair daquele trabalho, porque senão ela não vai conseguir, ou é mesmo uma escolha, ou ela ou aquilo que ela está fazendo. Se a pessoa descobre isso antes, talvez ela consiga arranjar a sua cabeça, lidar com a situação, dividir ali as responsabilidades, perceber o que está acontecendo e continuar naquele emprego. Isso pode acontecer, mas a pessoa tem que perceber isso antes, entender os seus limites para tentar lidar com a situação. É bem comum. E é legal você ter dito, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente está com alguns sintomas parecidos com esse e acha que está tudo certo, que é só sobrecarga da pandemia, mas uma hora cobra. Uma hora vai ter um limite, cobra. né? E outra coisa, hoje com essa mudança que a gente está vivendo, né, os funcionários, de uma forma geral, principalmente o pessoal mais jovem, né, eles buscam o quê? Um local saudável para trabalhar, onde que ele tenha saúde mental, um lugar onde ele tenha alinhado o seu propósito com o propósito da empresa, né? Antes se falava disso como missão da empresa, hoje essa questão do propósito é muito importante para os mais jovens, né? E é uma empresa que tem a responsabilidade social. E na parte de responsabilidade social, inclui responsabilidade com os funcionários também. O que você oferece, como você faz. Então, e cada vez isso é mais importante. Então, trabalhar a favor da saúde mental dos funcionários inclusive líderes, né, os gestores, é muito importante para a sociedade atual. As empresas que não se aperceberam disso ainda, que acham que já, né, já faço tantas coisas, tenho lá todos os benefícios e tudo mais, mas não conseguem vislumbrar que tem outros aspectos que precisam ser cuidados também, que os funcionários esperam isso das empresas, acabam tendo dificuldade de manter o negócio. E esse aspecto também é uma coisa que dificulta para os executivos, porque eles já são executivos, o cenário mudou e ele vai ter que entender esse cenário novo e entender como fazer. O que significa, dentro daquela empresa, neste momento, lidar com essas questões, porque toda empresa é diferente, né? Então, tem que procurar esse significado aí. Muito bom, Simone. Olha quantas dicas boas ela está dando, né? E, Simone, por exemplo, né? A gente começou falando de pandemia, trabalho home office, saindo aí, todo dia sai algum estudo novo, ou no Brasil ou fora do Brasil, falando que mesmo passada a pandemia, as relações de trabalho vão mudar, né? Que muitas empresas, muitos colaboradores vão querer continuar trabalhando no home office, deve ter uma movimentação, principalmente nas multinacionais, nas grandes empresas, de deixar parte dos colaboradores com essa flexibilidade, né? E aí a gente sabe que é uma reação em cascata, né? O que vai acontecendo com os grandes impacta o mercado como um todo, né? Tem alguma orientação para manter a saúde emocional em tempos de home office, né, em que as pessoas estão se comunicando mais, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, tem muita cobrança, está todo mundo estressado, e aí às vezes as pessoas perdem o tom e pode ter problema de assédio moral. Como que a gente faz com essa mudança agora de todo mundo em home office e uma tendência que devemos ter pelo menos uma parte se mantendo assim, né? O que a gente observa é que, sim, uma parte vai se manter assim e uma parte volta, né? E uma parte que eu acho que talvez seja a maior parte vão ter um trabalho híbrido. Então, fica em home office,
só que uma vez por semana tem que vir para a empresa, ou uma vez a cada 15 dias, dependendo do tipo de trabalho, em turmas escalonadas, né, para poder alinhar com a empresa. Porque um dos principais desafios hoje é você trabalhar com pessoas em home office e ainda manter a cultura da empresa viva. Tá? E a empresa, ela tem que, em função do cenário, né, não é que tem, cada um faz o que quiser, mas para facilitar a sobrevivência, ela tem que pensar que a empresa ela tem que ser resiliente a tudo que acontece, não adianta ficar rígido, ela tem que entender conceito de desempenho, de controle, tem que ser resiliente, o funcionário tem que ser resiliente e os líderes também. E nós não estamos acostumados com essa linha de flexibilização, né? Porque tinham padrões, a legislação brasileira, ela impõe inclusive horário de entrada, horário de saída, e no trabalho de home office, embora existam softwares que possam controlar, não acontece deste jeito, né? Porque você tem seu filho, você tem coisas que acontecem dentro da sua casa que te ocupam também ao mesmo tempo. Quando você não está lá, você não precisa fazer, mas uma vez estando, ainda mais quando os filhos ainda estão em casa, porque não vão à escola, tem aulas digitais, né? Então, exige isso. Então, o que é importante é as pessoas buscarem a resiliência. No caso das empresas, é o que a gente já se fala bastante, só que nós somos jogados e obrigados a trabalhar dessa forma, que é com o foco no resultado. É você entender o que aquele funcionário, aquela equipe, aquela empresa precisa fazer e buscar aquele resultado. Se ele fez isso em 8 horas, ou 3 horas, ou 15 horas, desde que esteja no dia, no horário feito, tudo bem. Mas ocorre isso que você mencionou. Como a gente tem reuniões digitais, acaba que as reuniões acabam sendo quase todas só de verificação de resultado, o que pro funcionário acaba parecendo cobrança, né? Então, ai meu Deus, vou entrar numa outra reunião, cobrança de novo, vai sobrar coisa para eu fazer. Então, precisa ter esse equilíbrio entre as coisas. Então, aqueles resultados já precisariam ter sido entregues se ele estivesse trabalhando presencialmente. A forma de abordar e a forma de lidar com isso, ela tem que ser um pouco mais humanizada dos dois lados, né? Dos dois lados. E existem pessoas que têm um limiar mais baixo mesmo, uma tolerância mais baixa para lidar com situações de frustração. E aí, como a gente estava comentando um pouco antes, nas redes sociais você vê que as pessoas escrevem mensagens como se ela não tivesse sendo vista. Então, expõe seu coração ali de uma forma muito mais agressiva do que se fosse numa atividade presencial. E isso também ocorre na troca de e-mails nas empresas, né? Agora, a gente só faz por e-mail ou por mensagem. Então, isso tem caracterizado, sim, para aquelas pessoas que já tinham alguma dificuldade de lidar com a questão do assédio moral, né? Diante de uma situação dessa, ficam bem mais expostos e podem causar aí alguns passivos e causar alguns problemas às pessoas por não saber como se comunicar. Quer dizer, a gente não muda muito, né? A comunicação continua sendo a principal ferramenta, né? Encontrar formas mais modernas de se comunicar e alinhadas à forma respeitosa e correta de fazer. Cobrança vai ter que continuar acontecendo. Eu tenho que me acostumar a ser cobrado com todos os dias, né? Porque é isso que acontece. Mas quando a comunicação ela é humanizada, você entende que o fluxo é bem melhor. Uma coisa que é importante para as empresas é o seguinte: normalmente, né, as empresas já têm o fluxo do trabalho, os procedimentos definidos, e agora eles precisam ser todos realinhados à nova realidade. Então, não dá para ficar cobrando aquele fluxo daquele jeito que era antes. E o que é mais adequado é que seja dada autonomia para as pessoas que estão na linha decisória tomarem a decisão para a coisa fluir mais adequadamente. Contudo, aquela pessoa precisa ter as informações para conseguir tomar a decisão corretamente. Então, é muito necessário revisar os fluxos e os procedimentos de trabalho diante dessa nova realidade, porque senão a gente acaba achando que porque ter procedimento todo mundo sabe o que fazer, mas nessa realidade nova
cada um deduz de uma forma diferente o que deve ser feito. Então, precisa ser revisado para facilitar aí, inclusive, a saúde mental das pessoas. Porque senão você acaba criando problemas e conflitos que poderiam não existir se você tivesse, como líder, sentado com aquelas pessoas e discutido qual a melhor forma de fazer. É bem legal o que você está falando, né, Simone? Faz alguns anos já eu trabalho com metodologias ágeis, né? Fui fazer meus treinamentos, incorporei isso no meu jeito de trabalhar. Tenho a sorte de trabalhar com empresas que já estão nessa cultura, né? E eu vejo que essa mudança que você falou acontece mais fácil numa empresa que já deu espaço, porque você tem reunião diária para falar o que está dando certo e o que não está dando certo, como você pode tirar os impedimentos para avançar. Em geral, você consegue, aos poucos, né, mensalmente, reformulando as coisas que não estão rodando. Então, não tem nada a ver com psicologia nem área emocional, mas eu já deixo a dica aí para você que está assistindo a gente. Se você não deu esse passo ainda, vai estudar metodologias ágeis, traga para o seu negócio, porque serve Você para sabe que qualquer área, né? tem a Tem a ver com o ver? emocional? Por quê? Quando hoje em dia se fala muito em diversidade, né? Que a empresa tem que ter pessoas de diferentes sexos em diferentes posições, então com deficiência, com orientação sexual, porque isso é importante, você traz pessoas com realidades diferentes, raças diferentes, credos diferentes, e quando você coloca todo mundo para conversar, então ali surgem alternativas novas. Então se fala muito a respeito disso. Mas dentro da empresa, grupos multifuncionais também são muito importantes. Então você coloca o principal gestor com o chefe, com o supervisor, com o operador, com a pessoa administrativa, com aquele que tem uma formação mais estatística, e vamos falar a respeito deste assunto, sai muito mais rápido e com melhor qualidade as soluções empregadas. E as pessoas se sentem bem, porque elas estão E menos contribuindo. tensão, né? E tem menos tensão Menos nesse processo, tensão, né? até que tem, porque vai ter uma discussão ali, mas está todo mundo com Sim. um objetivo comum. E isso proporciona uma coisa que é pouco perceptível de uma forma geral, aquele que é o sênior, que é o supervisor, que é o chefe, que é o mais importante, mais antigo, muitas vezes, não só, mas muitas vezes, que tem muitos conhecimentos, proporciona a ele a possibilidade de treinar as outras pessoas que não têm aquela habilidade só no questionamento do que está sendo discutido, entendeu? É uma forma Olha que ágil legal. de você, como você falou, né? É uma forma ágil de você chegar a uma solução, contudo, precisa de uma habilidade de comunicação ali para fazer a coisa fluir, desenvolver. Mas isso preserva, se feito de forma respeitosa e correta, a saúde mental das pessoas, porque as pessoas sentem que estão colaborando, sentem que estão fazendo parte daquilo, né? Olha que legal. Então, tá vendo? Eu não sabia disso e agora já foi uma boa dica. E semana passada, Simone, eu estava dando uns treinos, semana passada, para o dia daqui da nossa gravação, eu estava fazendo alguns treinamentos online na área de sucesso do cliente, né? Que hoje é uma área que todas as empresas estão implantando. E eu estava falando da importância da gente ter empatia, né? Aí até no momento da reunião falaram que seria bom as empresas começarem a fazer treinamentos com esse foco. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, ou tenta, né, se colocar no lugar do outro, nunca dá para se colocar mesmo, a gente tira um pouquinho, né, da resistência, a gente começa a entender porque a pessoa está naquela cobrança, a gente começa a entender por que ela está naquele papel e que, na verdade, ela também está cheia de medo, ela está estressada, e às vezes é uma dica simples, né, que é difícil, é um grande exercício para praticar todos os dias, mas a empatia pode mudar muito, eu acho que as relações e até as dificuldades, né, que a gente tem na comunicação, no relacionamento com as pessoas no ambiente de trabalho, né? Você sabe que eu tive um chefe uma vez que ele pegava as pessoas, né, que estavam há muito tempo, o chefe de uma sessão de um determinado lugar, e aí ele amanhecia um dia e fazia rodízio, trocava as pessoas de função, assim. Aí um dia eu sentei Do com ele e falei nada. assim, gente, você precisa preparar as pessoas para isso, porque tem pessoas que respondiam muito mal a esse rodízio, porque estavam tão assim apaixonadamente ligadas ao que faziam, que primeiro não aguentava ver os outros mexendo no departamento que era dele,
e depois não sabia como responder aquele departamento que ele sempre reclamava porque não fazia as coisas para mandar para ele, de repente ele era responsável por aquilo. Ao final de um tempo, né, porque ele fez isso muitas vezes, ele mexia muitas vezes, ele deixava 6 meses, aí ele fazia de novo. Ao final de um tempo, criou isso, o entendimento de cada um, de como o sapato do outro apertava, vamos dizer assim. Contudo, eu fazia muitas críticas a ele, continuo fazendo, porque não existia uma preparação para que isso acontecesse. A coisa era feita sem respeitar o sentimento das pessoas que estavam envolvidas. Então, elas tinham que passar primeiro por um período de luto da perda, né? Para depois ter que sair correndo e entender o que estava acontecendo. Então, não precisa ser assim, né? Radical desse jeito. Mas existe job rotation em várias empresas, onde as pessoas vão mudando, né, de atividade, mas independente disso, a gente pode fazer isso no dia a dia, na empresa ou em casa, né? Está tendo um conflito, está tendo um problema, não está entendendo? Primeiro se coloca naquela situação, como você agiria de fato, né? Não como você acha que você agiria, mas como você agiria de fato, para tentar entender o que está acontecendo e aí sim poder opinar ou ajudar de forma mais apropriada, se for o caso, né? Muito bem bom, isso. Simone. Uhum. Simone, olha, estamos chegando ao fim aqui, porque senão ficam aqueles vídeos super longos e aí as pessoas acabam não assistindo a Sim. gente, né? Mas eu primeiro queria agradecer muito a sua doação de tempo para ajudar as pessoas com as orientações que você passou, com os temas que você levantou. E queria que você falasse como as pessoas podem te encontrar. No vídeo a gente vai colocar seu LinkedIn, né? Mas fala da sua empresa, fala dos serviços que você tem no mercado hoje, porque aí as pessoas podem se conectar com você também, né? Então, eu trabalho no nível empresarial, eu trabalho fazendo consultoria, principalmente na área de recursos humanos e qualidade, área de segurança e meio ambiente, que eu também atuo na área de meio ambiente, agora com ESG, que são os conceitos de economia, meio ambiente, área social e governança. Nesse último ano cresceu muito esse conceito, tem bastante coisa que está acontecendo, então eu trabalho com consultoria nessas áreas. Eu faço muito coaching para executivos, né? Não mentoria, coaching. Até já fiz mentoria também na área de RH, né? Que é a minha especialidade. E hoje eu trabalho com terapia. Então, eu trabalho com psicoterapia breve, que é quando a pessoa tem uma crise específica, está acontecendo alguma coisa, não estou conseguindo lidar com o meu chefe, houve uma separação, eu e meu marido nos separamos, meus filhos estão em casa, não sei o que fazer, ou perdi pessoas por causa do Covid. Então, a gente faz um trabalho de mais ou menos 3 meses, que é o de psicoterapia breve, para que a pessoa entenda o processo que ela está vivendo e facilite a sua adaptação, né, ao novo momento. E os trabalhos de terapia que envolvem burnout ou terapia normal. Né? Então, eu trabalho com estas situações atualmente. E eu tenho sido, porque eu trabalhei bastante tempo também, com questões de compliance, né? Como você estava dizendo, as pessoas às vezes passam por questões de assédio moral e outros tipos de assédio, e eu sou chamada para poder trabalhar com um código de ética, comitê de ética, a gestão de conflitos, muitas vezes, né? Isso faz parte do trabalho da consultoria também, tá bom? Então é isso. Perfeito, Simone. E vocês que tiverem interesse, depois olhem aqui na descrição do vídeo, vai estar o LinkedIn da Simone, os canais de contato dela também, assim fica bem fácil para vocês se conectarem. Simone, obrigada de novo. Obrigada a você que está vendo a gente. Se você achou que esse vídeo foi útil para você ou pode ser útil para outras pessoas, compartilhe, porque tudo que a gente pode fazer nesse momento é ser colaborativo com as outras pessoas também, permitir que mais pessoas possam encontrar um caminho mais seguro para andar nesses momentos tão incertos que estamos vivendo também. E continue acompanhando aqui nas redes sociais, que periodicamente tem vídeo novo a cada semana, às vezes 15 dias, dependendo da agenda dos convidados, mas sempre algo útil aí para o seu dia a dia.
Eu vou parar nossa gravação agora e agradeço muito a sua presença. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.